Vamos orar, amados irmãos. Nós te louvamos, Pai, por esta hora abençoada. E agora, quando a tua palavra é aberta e será exposta, eu te suplico o socorro e a ação do teu Espírito Santo. Nós sabemos, Senhor, que se o teu Espírito não agir, não atuar e não usar a cada um de nós como instrumentos dóceis e maleáveis nas tuas mãos, nada acontecerá, vida nenhuma será atingida ou transformada. Contudo, cremos com toda a força e com toda a fibra da nossa vida que se o teu Espírito nesta hora tomar a tua palavra, ela será espada para abrir os corações, para curar feridas, para operar de forma sobrenatural, fazendo com que muitos que aqui entraram hoje, oprimidos, escravizados, presos ao pecado ou ao mal, possam sair ou saiam daqui transformados e libertos pelo poder do Evangelho. Mantenha a nossa mente cativa a tua palavra. Dá-nos, ó Deus, presença do Senhor neste instante, e que a tua palavra viva atinja muitos corações. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O Senhor Jesus teve um ministério desinstalado. Ele não apenas era o caminho, mas o seu ministério se deu no caminho, no desenvolver da vida. Era a dinâmica da própria vida que fazia a agenda de Jesus de Nazaré. Nós não o encontramos parado em algum endereço, nós não o encontramos parado em algum local, esperando que as pessoas a ele viessem, esperando que aqueles que viviam dramas e problemas corressem onde ele estava. Mas o fato, lendo os evangelhos e a vida do Senhor, é que nós descobrimos que no caminhar da vida, no dia a dia, no existir cotidianamente, as coisas iam acontecendo, os milagres surgiam e o reino de Deus ia sendo implantado sobre a face da terra. Ora, ele passa por uma cidade e um cego é curado. Em seguida, passa por outra localidade e um paralítico também é curado. Cruza com enfermos de todas as espécies, com leprosos, e estes são purificados. Abre a boca dos mudos, os ouvidos dos surdos, restitui vida aos mortos e liberta aqueles que viviam encarcerados pelo diabo, presos ao pecado, à opressão e tentando até a destruição da própria vida. Por onde ele passava, a luz espantava as trevas. Por onde ele passava, o reino de Deus chegava. Onde ele passava, amados irmãos, coisas extraordinárias aconteciam, mas isso não era agendado, não era algo previsto, não era algo anotado para ser desempenhado quase que de forma mecânica. Estas coisas aconteciam no caminho da vida, no caminhar da existência. Se a cada dia bastava o seu próprio mal, e bastava mesmo, a verdade é que com ele, a cada dia, o bem aparecia de forma estonteante. Tanto que um evangelista, escrevendo sobre ele, diz assim: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Nunca fez nada pela metade, nunca deixou nada para ser acabado depois. Onde ele passava, a obra do Senhor era realizada. E é nessa dinâmica da vida, desse caminhar da existência, é nesse dia a dia em que ele vai de cidade em cidade, anda pelos contrafortes da Galileia, desce ao vale do Jordão, caminha pelas praias, Tiberíades, Cafarnaum, Magdala, sai em uma única oportunidade para um território estrangeiro, chega à cidade de Gadara, onde liberta um homem possesso por cerca de 3.000 psiquismos malignos, espíritos malignos, e assim, nessa dinâmica extraordinária, Jesus de Nazaré vai realizando a vontade do Pai na sua vida e no seu ministério. Chega às portas dessa cidade, uma vila na verdade, uma aldeia chamada Naim, encravada nos contrafortes da Galileia, no alto das colinas, das montanhas que
formam aquela região tão bonita e vicejante do norte de Israel. E é interessante que o encontro se dá à porta da cidade. Isso porque as portas das cidades se revestiam de um caráter de legalidade. Se contextualizarmos para uma linguagem de hoje, seria algo como os cartórios. Era na porta, nos portões das cidades, que os negócios eram selados. Era ali que os comerciantes, que os empresários, ao fazerem os seus negócios e ao fecharem todas as coisas que se propunham a fazer para ganhar dinheiro, a porta da cidade era o espaço legal para que publicamente aquilo fosse selado. Os próprios casamentos, de certa forma, eram oficializados, confirmados, legalizados à luz da época nos portões da cidade. E é exatamente nesse espaço em que as coisas se revestem de legalidade, em que as coisas são oficializadas, é nesse espaço em que o improviso não existe. Antes tudo é público, tudo é transparente, tudo é translúcido, que o Senhor Jesus tem esse encontro extraordinário sobre o qual fala o evangelista Lucas. De um lado, diz Lucas, há uma multidão esfuziante de alegria, vibrante, cheia de esperança, otimista, olhando para a vida com os olhos de Deus, multidão que celebra, multidão que é grata, que louva, que bendiz, multidão que olha para o Senhor Jesus como a grande referência de sua vida. É a multidão dos vivos, dos transformados, dos redimidos, dos perdoados, dos arrependidos, dos que um dia tiveram coragem de abrir o coração, rasgar a alma, confessar os seus pecados, receberem a cura do céu e se tornarem entranhavelmente transformados pelo poder do Evangelho e resolveram seguir Jesus vida fora. Do outro lado, laconicamente, vem uma outra multidão fria. É o luto, é a morte, é a fatalidade, é o final de todas as coisas, é a impossibilidade do retorno, é a irreversibilidade do problema, é simplesmente o aceitar como está. É a multidão que traz um morto e uma viúva que chora. E a Bíblia diz que aquele menino que morrera era rimo de família, era o sustentáculo do lar, era a segurança de uma anciã, era a certeza de últimos dias, de uma vida que se findaria com certa tranquilidade, porque o moço trabalhava, dava conta do recado, era provedor de sua casa, promovia sossego para sua velha mãe. Mas agora não há um registro bíblico do que aconteceu com ele, mas o fato é que ele morre e está sendo trazido de dentro dos muros para fora, porque não se podia sepultar mortos dentro dos muros das cidades naqueles dias. E é justamente ali na porta da cidade que os dois grupos, as duas procissões, estes dois extraordinários exemplos acontecem. De um lado, a vida personificada, encarnada em Jesus de Nazaré. Do outro, a morte, com todo o drama da sua realidade, encarnada no corpo inerte do jovem que era levado no cemitério. E agora as multidões se chocam, quem sabe se invadem, e alguma coisa muito extraordinária está para acontecer na dinâmica da vida do Senhor Jesus Cristo. O Senhor para aquele enterro, para aquele grupo, para aqueles que vêm chorando, trazendo um corpo para ser sepultado. E diz a Bíblia que ele, decidida e resolutamente, encaminha-se na direção daquele esquife, toca-o e dá uma ordem. É a ordem da vida sobre a morte. E diz: jovem, eu te mando, levanta-te. E a Bíblia diz que o jovem ficou de pé. E o Senhor devolveu a sua mãe, e aquela multidão voltou agora fazendo uma inversão de rota, alterando o destino, e ao invés de seguir para a morte, seguiu para a vida, porque teve um encontro notável com o Senhor Jesus Cristo. Queridos, sempre que há esse encontro com Jesus, a vitória da vida é inevitável. E eu não preciso ser vidente para dizer que desse auditório há muitas pessoas que fazem parte do grupo
da vida, que já saíram da morte para a vida, que já ressuscitaram em Cristo Jesus, que já experimentam o sabor de um novo amanhecer, que são nutridas pela esperança, que apesar da luta, do suor, das lágrimas, das angústias da existência, olham para frente, porque fazem parte do grupo daqueles que vivem para Deus e por Deus, daqueles que vivem em Cristo Jesus. Mas há também aqui pessoas, tenham certeza, que fazem parte do grupo dos enlutados, dos entristecidos, daqueles que já não têm mais esperança, que estão vivos biologicamente, mas já morreram espiritualmente, morreram emocionalmente, morreram psicologicamente, morreram moralmente, perderam toda a credibilidade, morreram profissionalmente, morreram financeiramente, morreram empresarialmente, faliram, quebraram, perderam tudo. Há aqueles que morreram familiarmente e que apenas mantêm o arcabouço, o esqueleto de um casamento que é apenas aparência para satisfazer a opinião pública. No entanto, a morte já se instalou, e esses acham que não tem mais jeito, que é irreversível, que não dá para mudar, que acabou, e caminham apenas para o dia da morte. Tudo que esperam na vida é o dia da morte, tudo que esperam na vida é a hora em que fecharam os olhos, e tem a morte como consolo, porque, como já disse alguém, quando a vida é pior do que a morte, deseja-se a morte. Quando a vida torna-se mais assombrosa e abafa mais do que a realidade da morte, a pessoa passa tristemente a desejar a morte e vê a morte como escape, como solução e como libertação dos problemas que a afligem. Quantos aqui hoje devem viver essa realidade? Contudo, nós que somos pregadores do Evangelho, somos pregadores da esperança. Nós que somos pregadores do Evangelho não podemos fechar nenhuma questão afirmando impossibilidades ou irreversibilidades. Nós que pregamos o Evangelho, pregamos que sempre vai haver um jeito, porque Jesus é o Senhor dos senhores. Não há nada irreversível, não há beco sem saída, ninguém estará definitivamente encurralado enquanto Jesus estiver vivo, e Ele vive para todo sempre. Não há, meus amados irmãos, situação hermeticamente fechada que não possa ser mudada, transformada, porque quem transforma a morte em vida, consequentemente, logicamente, transforma qualquer derrota em vitória, qualquer enfermidade em saúde. Ouvimos há pouco testemunho sobre Ingrid, e o milagre na vida dessa criança não foi apenas um milagre na vida dela, mas na vida da família. Lembro-me do primeiro dia que Carol chegou ao gabinete, lembro-me do rosto de Bruce antes de ter esse encontro com Jesus, era outra fisionomia, era outro semblante, e lembro quando o encontrei depois que ele conheceu Jesus, mudou o rosto, mudou o coração, mudaram os gestos, e aí está a família, que é um milagre para a glória do Senhor Jesus. Há vários anos eu estava com o reverendo Caio Fábio na cidade de Amsterdã, na Holanda, e nós caminhávamos com um grupo de irmãos pelos belos canais que ali existem, contemplando moinhos, vendo a beleza das tulipas que superabundam naquele país. E um grupo que estava conosco, evidentemente brasileiros, alguns irmãos começaram a cantar, a louvar a Deus, extasiados com a beleza. E havia entre nós uma jovem brasileira que sentiu de Deus um chamado para ser missionária em Barcelona, na Espanha. Mas ela dizia: como é que eu vou para Barcelona? Eu não conheço ninguém, eu não tenho recurso, eu não tenho contato, eu só tenho uma coisa na vida, é a certeza de que encontrei Jesus e Ele me manda ir para Barcelona. E de repente surge, a alguns metros, um grupo barulhento, gente cantando, pulando. Era um grupo de espanhóis, e os espanhóis são assim, alegres, entusiastas, contagiantes. Eu sou neto de espanhóis e sei como é a coisa. E de repente aquele grupo se aproxima, e à frente do grupo vem uma menina bonita, uma espanhola, alegre, saltando, e de repente ela percebe que nós somos brasileiros.
Ela olha, nos fixa e, sabendo com certeza que éramos do Brasil, ela abre a boca e solta um grito dizendo: Saravá! E nós rimos muito. E ela aproximou-se e disse algumas outras palavras desse contexto. Disse: eu gosto muito do Brasil, eu estive lá, eu fui a Salvador, lá eu fechei meu corpo, colocaram essas fitas em mim, que maravilha, e vocês? E aí o Caio começou a falar quem nós éramos, começou a falar do reino de Deus, começou a falar de Jesus de Nazaré. E resumindo, a cena terminou com aquela menina ajoelhada e ele impondo as mãos e ela nascendo de novo à beira do canal, florido, lá nos arredores de Amsterdã. Contudo, a conversa continuou e nós fomos apresentados um a um àquela jovem guia. E quando chegou a vez daquela menina brasileira que queria ir para Barcelona, o Caio disse: essa moça tem um chamado de Jesus para ir para Barcelona, mas ela não conhece ninguém, não tem nenhum contato. E diz a jovem espanhola: não conhecia, porque agora ela vai comigo morar na minha casa. Todos os problemas dela serão resolvidos, ela terá suprimento. E de repente, aquilo que parecia impossível, fechado, sem solução, sem saída, que era ter sustento, porta aberta, família, lar, para aquela jovem chamada morar, tudo foi resolvido com um encontro que se deu às margens do canal na Holanda. Meus amados irmãos, quem tem esse encontro com Jesus sempre terá as portas abertas. Coisas acontecerão. Se eu fosse contar nos meus 31 anos de ministério, tudo que eu já vi Jesus fazer, você poderia descrever certas coisas. Não há impossíveis, não há limitações, não há possibilidade alguma da morte vencer a vida, da tragédia vencer a vitória, da desgraça vencer a bênção, da maldição vencer o salvo, as vitórias do bem, a vitória do reino de Deus, a vitória da eternidade com Cristo já está garantida desde a hora em que o seu grupo morto tem esse encontro pessoal com Jesus, o Rei da vida. Deus é extravagantemente vivo. Onde Ele passa, há um derramamento de vida. Deus é absurdamente vivo. E onde Ele passa, o rastro que fica é rastro de vida, de salvação, de perdão, de alívio, de ressurreição, de cura, de libertação, de exultação, de celebração. E por isso, hoje, aqui e agora, Ele passa para ter um encontro com você, para a glória do seu nome. É por isso que eu prego. Eu não seria pregador de ritos, de cerimônias, de formalidades, de credos. Eu não seria pregador de catecismos. Eu não seria pregador de teologias, de dogmática, de doutrina. Eu jamais seria um apologeta. Eu sou testemunha. E se aqui prego, prego porque creio com todas as fibras do meu coração que Jesus está aqui conosco. Que essa presença não é fantasia, não é devaneio de pregador, não é afirmação para conduzi-lo a um estado aí de sonho, de fascinação, de uma alienação. Não, nós dizemos que Jesus está aqui, porque Jesus está aqui, presente, para promover a mesma coisa que promoveu naquela manhã. Eu tenho um amigo alemão, já falei dele aqui, que mora no sul do Brasil, que um dia visitou a África do Sul e foi até os arredores de Durban para conhecer a história do grande avivamento que aconteceu entre os Zulus da África do Sul. Se você um dia for à África do Sul, inclua no seu roteiro a cidade de Durban e vá conhecer o que Deus fez entre os Zulus, os nativos ali. Havia uma igreja presbiteriana com 8 membros, pequena, fria, sem nenhum sentido de vida. Toda a capela era de madeira e já era um templo velho, corria o risco de cair. Até que um dia o pastor, um Zulu, desafiou os outros 7 a buscarem a presença de Deus.
E entraram um domingo naquela capela, fecharam a porta por dentro e disseram a Deus os 8 o seguinte: ou nós saímos daqui cheios do Espírito Santo, vivos, ou aqui será a nossa sepultura. Agora é tudo ou nada, ou vai ou racha, é 8 ou 80. Aqui ou será Pentecostes ou sepultura, ou sairemos daqui como tochas para incendiar esse país, ou aqui morreremos. O que não queremos é viver mais essa vida insignificante, repetitiva, enfadonha, cheia de mesmice, mumificada, que não leva a nada, sem cheiro, sem cor e sem sabor, vivendo uma religiosidade que não nos conduz a nenhum tipo de vibração espiritual. E a história registra que 8 dias depois, era um domingo também, uma semana depois, de repente um barulho ensurdecedor se fez ouvir. Uma ventania abalou aquela capela de madeira, e aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo. Quando aquelas portas se abriram, saíram 8 tochas para incendiarem a África do Sul. E esse meu amigo alemão é um homem, é um empresário muito frio, racional, evangélico, mas de uma lógica que muitas vezes o prende. Ele resolveu ir averiguar e foi com a esposa até a cidade de Durban e teve a oportunidade de conversar com o pastor que foi líder desse grande avivamento espiritual, está entre os maiores da história. E ali ele conheceu gente que foi curada, paralíticos que andaram, pecadores devassos que foram transformados, homicidas que se arrependeram, e conheceu de uma forma que o tocou para o resto da vida. Um rapaz que havia morrido, que havia sido carbonizado, que ressuscitara pela ação direta do poder do Senhor Jesus Cristo. E eu disse a esse meu amigo: Deus escolhe as pessoas para verem as coisas, porque se fosse um sentimental, um fanático que me dissesse isso, certamente eu não iria acreditar. Mas quando isso vem de você, um alemão racionalista, frio, calculista, homem de empresa, homem que não tem nada a ver com arroubos emocionais, e acima de tudo com a credibilidade que você tem, porque você é uma rocha de credibilidade, isso se reveste de um caráter muito especial. E eu disse a ele: só temos que bendizer o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê, meus queridos? Porque Jesus, todas as vezes que cruzou com a morte, quem perdeu foi a morte. Jesus venceu todas de goleada, bendito seja o nome do Senhor. Talvez por isso eu afirmo, ele nunca entrou no cemitério, porque é possível que se entrasse, quando saísse do outro lado, não restasse mais um cadáver, porque a vida jamais sucumbiu ante a morte. A vida se impõe, a vida vence, a vida é a grande realidade do universo, e Jesus é vida e quer que você viva também. E se não bastasse essas evidências extraordinárias, eu também um dia fiz parte do grupo da morte. Caminhava desiludido na minha vida, esperando o dia de morrer, e várias vezes cheguei a pedir a Deus que me levasse, que me matasse, que providenciasse um acidente, para que eu sumisse da face da terra. Havia toda uma vestimenta evangélica, toda uma aparência evangélica, todo um manto religioso, nascido e criado em igreja, filho de pastor, logo cedo aprendi a fazer as coisas na igreja, era capaz de liderar a juventude, de fazer movimentos, de cantar, por incrível que pareça. Tudo isso eu fazia. No entanto, havia um buraco na alma, o peito era um buraco aberto por onde a vida vazava. É como se fosse uma hemorragia, eu não tinha como estancar, não tinha como parar, e a mim restava apenas a esperança do desenlace, a esperança da morte, até que um dia, numa madrugada, eu tive esse encontro com o Senhor Jesus. Foi o encontro da morte com a vida, foi o encontro da desgraça com a graça, foi o encontro do pecado, da perdição com a salvação, foi o encontro do desespero com a esperança, foi o encontro das trevas com a luz,
foi o encontro do impossível com o possível, foi o encontro da utopia com a utopia, foi o encontro do nada com tudo, da terra com o céu. E quando esse encontro houve, eu fui banhado de luz, confessei os meus pecados, experimentei arrependimento genuíno e senti dali para frente a transformação de que algo novo se enraizara, se instalara, e espigões profundos se enterraram na minha alma, até que cheguei à conclusão que eu não teria outra saída na vida a não ser viver da paixão que por Ele sinto, pregando o seu Evangelho, anunciando a sua palavra e dizendo àqueles que vivem no desespero: é possível, creiam, menino, eu te mando, levanta-te, ergue-te, menino, eu te ordeno, sai do estado de morte, vive, vai para a vida, volta para a vida. E a morte bateu em retirada. Eu quero dizer a você, encerrando neste instante, que não há nada concluído na sua vida, nada. Aquilo que parece falência ainda não é final. Aquilo que parece um diagnóstico insuperável também ainda não é a palavra final. Aquilo que parece, meu irmão, o desespero, a morte, aquilo que parece o fim da sua família, dos seus relacionamentos, aquilo que parece o fim da linha, o beco sem saída, deadline. Eu quero dizer que nada disso é o fim. Jesus está aqui para estancar essa caminhada, para mandar esse grupo parar, para dizer à morte: alto lá, cheguei. Jesus está aqui para fazer o que fez naquele dia a entrada de Naim, para dizer a você que está abatido, vergado, dia a dia se entregando, desistindo, desanimado, triste. Aqui está o Senhor para dizer: eu te mando, levanta-te, olha para frente, olha para o alto, olha para cima. E não se trata, meus amados, de um otimismo inconsequente e irracional. Trata-se de um otimismo construído sobre as realidades da palavra de Deus. É possível, diz Jesus a você, Carlos, Fernando, Roberto, Fernanda, Maria, Edilene, eu te mando, levanta-te, caminha, volta para a vida, não olhes mais para a morte. Aquilo que parecia irreversível cessou, e a vida volta a invadir o teu coração. Foi assim comigo. Às vezes volto do passado ao passado para lembrar das lutas, das decepções, dos erros e das falhas, e dou graças a Deus, porque quem encontra Jesus tem passado, mas acima de tudo tem futuro para a glória do Senhor. É para frente que eu amo, é para lá que nós vamos, como diz um velho louvor: para frente e para o alto. Não é para trás e para baixo, é para frente e para o alto. É para lá que nós vamos, levando a nossa história, mas com os olhos fixos naquele que um dia olhou para mim e disse: eu te mando, levanta-te. E a palavra que ele me deu naquela madrugada foi lá em Ezequiel 16, e diz assim: passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, mas ele disse: vive, vive, vive. E ali eu comecei a viver. Pode ser assim com você, que eu gostaria de orar por você, suplicar ao Senhor Jesus, o Senhor da vida, que olhe para você agora e diga a mesma coisa: vive, levanta-te, põe-te de pé, segue, vai em frente, e eis que eu estarei contigo todos os dias até a consumação do céu. Curva a sua cabeça e rapidamente quero fazer esse apelo a todos aqueles que a seu próprio modo podem dizer: pastor, eu também
vivo essa caminhada do luto, da descrença. Já não creio que seja possível, eu já não tenho mais forças para crer, já sofri tanto que a própria fé calejou, há uma crosta em volta dela. Eu quero convidá-lo para que hoje, na presença de Deus, assista extasiado Jesus parar o enterro, o féretro, decepcionar aqueles que queriam vê-lo destruído, vê-la morta, causar frustração em todas aquelas pessoas e no próprio inferno, cujo desejo era ver você sem vida, entristecido, mergulhando para dentro de si mesmo numa depressão irreversível e destruidora. Eu lhe convido para que hoje, agora e aqui, você tenha esse encontro com o espetáculo da vida, com o jogar da vida, com a fonte do perdão, que é o Senhor Jesus. Basta que você pare e deixe que Ele diga a você: levanta-te, vive. E quantos gostariam de fazer isso hoje? Eu vou pedir que fiquem de pé para que a gente ore em nome de Jesus. Amém. Sobre as águas, no mar, sem nenhum temor, vai em frente um pouco mais, isso logo vai passar, e o que deves é olhar só pra Jesus. Pise nas águas sem temer, coloque sua fé em ação, mesmo se você naufragar, Ele te estende a mão, vem sobre as águas caminhar, sempre olhando para o Pai, você vai conseguir chegar com Jesus. Nos permite caminhar diante dele sobre as águas, no mar, sem nenhum temor, vai em frente um pouco mais, isso logo vai passar, e o que deves é olhar só pra Jesus. Pise nas águas sem temer, coloque sua fé em ação, mesmo se você naufragar, Ele te estende a mão, vem sobre as águas caminhar, sempre olhando para o Pai, você vai conseguir chegar com Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome por esse momento na Tua presença, sobretudo pela certeza que temos, convicção profunda da nossa fé, e que Tu estás conosco neste instante. Agora, Tu que conheces cada coração, a vida, a história, o drama de cada um, Tu que és o Deus dos impossíveis, Tu que és a própria vida, e fora de Ti não há vida, fora de Ti a morte, náuseas,
enjoos, angústias, mas Tu és o Senhor da vida. Eu peço agora, ó Deus, em nome de Jesus, que Tu venhas derramar vida sobre esses irmãos e irmãs, sobre estas pessoas, que toda perspectiva de morte, que todo decreto de morte, que toda sombra de morte sejam agora banidos, destruídos, espantados, levados para longe pelo poder do Teu Espírito Santo, e que aqueles que se achavam abatidos, caminhando para o fim sem esperança, crendo que a situação é irreversível, um beco onde não há saída, que agora sejam encharcados, invadidos com a esperança. Sobre eles caia o orvalho da Tua graça, e que vicejam para a vida, se renovem para a vida, que sejam agora mensageiros, não da morte, não da fatalidade, mas mensageiros da vida, da ressurreição e de todas as possibilidades que existem em Cristo Jesus. Transforma pranto em dança nesta hora, transforma a luta em alegria, tira, ó Deus, as vestes de luto e coloca vestes de louvor, óleo de alegria sobre a cabeça e a vida destes que estão de pé. Eu te suplico que seja assim, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Podemos ir.